Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao DariCast, apresentado por Débora, Anastácia, Rafaela e Ingrid. Hoje nós vamos falar sobre um tema que revolucionou completamente a arte, a literatura e o pensamento, o modernismo. Isso mesmo, o modernismo foi mais do que um simples movimento artístico. Ele representou uma mudança de mentalidade, um jeito novo de enxergar o mundo, de criar e até de ser artista. E o mais interessante é que ele surgiu como uma reação ao passado. Os artistas queriam romper com as regras rígidas que dominavam a arte até então e criar algo mais livre, criativo e próximo da realidade. mas para entender o modernismo, a gente precisa olhar primeiro para onde tudo começou, as vanguardas europeias, lá no comecinho do século XX. Bom, meninas, então já vamos começar falando sobre as vanguardas europeias, a origem do modernismo? Vamos lá! Sim. Bom, o começo do século XX foi uma época de transformações profundas. As cidades cresciam, as máquinas tomavam conta das fábricas, o cinema e o rádio começaram a mudar o cotidiano. E as guerras transformavam a visão do mundo das pessoas. Em meio a tudo isso, os artistas começaram a questionar o papel da arte. Eles queriam algo novo, uma arte que expressasse o ritmo, a confusão e a energia daquele novo tempo. Foi aí que surgiram as vanguardas europeias, movimentos que buscavam romper com o tradicional e inovar em todas as formas possíveis. Entre as principais estão o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o surrealismo e o dadaísmo. O futurismo, criado na Itália, exaltava a velocidade, as máquinas, a tecnologia e o movimento. Os artistas futuristas acreditavam que o passado devia ser deixado para trás. O importante era o futuro. Já o expressionismo, muito forte na Alemanha, mostrava a arte como uma forma de expressar os sentimentos mais intensos: medo, angústia, solidão, desejo. As cores fortes e as formas distorcidas representavam o que está dentro do ser humano. O cubismo, criado por Picasso e Braque, transformava tudo em formas geométricas. Era como se o artista desmontasse o mundo e o reconstruísse com cubos, triângulos e linhas. O surrealismo, por sua vez, mergulhava no mundo dos sonhos e do inconsciente, inspirados nas teorias de Freud. As obras surrealistas misturavam o real e o imaginário, como se tudo fosse possível. E o dadaísmo, que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, era quase uma provocação. Os dadaístas queriam chocar o público e mostrar que a arte podia ser absurda e imprevisível. Afinal, o mundo também era. Esses movimentos foram fundamentais para abrir espaço para o modernismo, porque mostraram que a arte podia ser livre e ousada. Essa ideia logo chegaria a Portugal e depois ao Brasil. Então agora, já que chegamos nesse assunto, vamos ao modernismo em Portugal e a revista Orfeu. Em Portugal, o modernismo começou em 1915, com a revista Orfeu, criada por jovens artistas que queriam renovar completamente a literatura portuguesa. Essa revista foi um marco, porque introduziu novas ideias e estilos. Os textos eram tão diferentes do que o público estava acostumado que muita gente achou que era uma brincadeira ou até uma provocação. Mas, na verdade, era o início de uma nova era. A revista Orfeu trouxe nomes que se tornaram gigantes da literatura, como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Eles acreditavam que a arte devia refletir a liberdade interior do artista, sem seguir regras fixas. A linguagem podia ser experimental, os temas podiam ser filosóficos e o foco era sempre a expressão do eu. Então, vamos começar com a importância de Fernando Pessoa? Entre todos esses artistas, o mais famoso é, sem dúvida, Fernando Pessoa. Ele é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa e um dos mais complexos do mundo. Pessoa tinha uma característica única. Ele escrevia usando heterônimos, personagens inventados com estilos e personalidades próprias. Os principais são Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro.
Álvaro de Campos é mais impulsivo e moderno, apaixonado por máquinas e progresso. Ricardo Reis é mais racional e clássico. E Alberto Caeiro é simples e natural, ligado à natureza. Pessoa dizia que cada heterônimo era uma parte diferente dele mesmo. Com isso, ele mostrou que o ser humano é cheio de contradições e que a literatura podia representar todas essas faces. Fernando Pessoa foi essencial para o modernismo português porque trouxe essa profundidade e multiplicidade à arte. Bom, agora vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Semana de Arte Moderna de 1992. Enquanto isso, aqui no Brasil, a arte também passava por mudanças. O país queria se modernizar, mas ainda seguia muitos modelos europeus. Foi então que, em fevereiro de 1922, aconteceu a famosa Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. Esse evento foi o marco do modernismo brasileiro. Durante 3 dias, artistas apresentaram obras, músicas, poemas e quadros completamente diferentes do que o público esperava. Muita gente ficou chocada. Alguns vaiaram, outros aplaudiram. Mas o importante é que a arte brasileira nunca mais seria a mesma. Os principais nomes da semana foram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anita Mafaldi, Menotti Del Picchia e Tarsila do Amaral. Eles formaram a chamada Geração 22, considerada a primeira fase do modernismo no Brasil. A primeira geração modernista, a Geração 22. Essa primeira geração modernista teve como principal objetivo criar uma arte verdadeiramente brasileira. Eles queriam mostrar o Brasil como ele era, com suas cores, sua fala, seu povo e suas contradições. Um exemplo disso é o livro Macunaíma, de Mário de Andrade, que conta a história de um herói sem caráter. A obra mistura lendas indígenas, linguagem popular e humor, mostrando um Brasil de um jeito criativo e original. Já Oswaldo de Andrade escreveu o Manifesto Antropofágico, em que dizia que o Brasil deveria devorar a cultura estrangeira, ou seja, absorver o que vinha de fora e transformar em algo nosso. E nas artes plásticas, Tarsila do Amaral criou quadros que representam o Brasil, com cores vibrantes, formas simples, como abapuru e operários. Ela se tornou um símbolo na arte modernista brasileira. Agora vamos falar sobre a influência do modernismo até hoje. O modernismo não foi só um momento histórico. Ele deixou marcas profundas na nossa cultura. A liberdade artística que ele defendeu ainda inspira escritores, músicos e pintores até hoje. Sem o modernismo, a literatura brasileira talvez continuasse presa a modelos antigos, sem espaço para criatividade e identidade nacional. Foi graças a esse movimento que passamos a valorizar o que é nosso, nossa língua, nossa cultura, nossas raízes. O modernismo nos ensinou que o ser moderno é ser livre e olhar para o passado, aprender com ele, mas também ter coragem de criar o novo. Então é isso, pessoal. Hoje vimos como o modernismo nasceu das vanguardas europeias, chegou a Portugal com Fernando Pessoa e ganhou força no Brasil com uma Semana de 22. Um movimento que quebrou barreiras, misturou ideias e deu à arte uma nova forma de existir. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho na história e que tenham entendido como o modernismo foi essencial para construir a arte que conhecemos hoje. Obrigada por ouvirem até aqui. E lembre-se, a arte só é viva quando tem liberdade. Até o próximo episódio do nosso DariCast.